Muito boa noite, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Administração, nossa 17ª aula. E hoje nós vamos finalizar o tema Áreas Funcionais da Organização. Então, essa aula de hoje nós vamos falar apenas da função Finanças. Então, já adentrando no tema diretamente, funções organizacionais, finanças. Então, qual é o papel da gestão financeira? Gestão financeira ela é uma ferramenta ou técnica utilizada para controlar de forma mais eficaz possível no que diz respeito à concessão de crédito para cliente, planejamento, análise de investimento e de meios viáveis para obtenção de recursos para financiar operações, atividades da empresa, visando sempre o desenvolvimento. Então, a área da finança ela trabalha tudo isso: investimento, captação de recursos, planejamento, análise de crédito de clientes, tudo isso, papel da gestão financeira. Qual a sua importância? Toda a atividade da empresa envolve movimento financeiro. Então, tudo que você vai fazer numa empresa envolve administração financeira, vai envolver dinheiro. Então, envolve, movimento financeiro e as decisões relacionadas à aplicação dos recursos levam em consideração os benefícios econômicos e financeiros. Então, nesse caso, todos os gestores da organização precisam se relacionar de alguma forma com o departamento financeiro. Funções financeiras na empresa. A função financeira ela engloba um conjunto de atividades relacionadas com a gestão dos recursos financeiros movimentados por todas as áreas da empresa, tais como crédito, investimento, captação de recursos, dentre outras. Então, isso é o que a gente já viu lá no primeiro slide. Então, ela está sempre ligada com todas os outros departamentos. Por exemplo, está ligado diretamente com a contabilidade, está ligado com a área de produção, com a área de marketing, com a área de venda, com recursos humanos, tudo passa pelo financeiro. Então, como área funcional agora, a administração financeira. Então, ela vai agir de algumas formas. Primeiro, planejamento de recursos financeiros. Uma das principais funções da administração financeira é o planejamento de recursos. Então, nesse planejamento, o que eles vão fazer? Orçamentos, programação das necessidades de recurso financeiro, projeções financeiras, análise do mercado de capitais. Esse mercado de capitais a gente vai estar vendo na próxima aula. A partir da próxima aula a gente vai trabalhar mercado de capitais, tá bom? Para a gente entender melhor. Então, mercado de capitais é onde se investe, é onde vai ter títulos disponíveis para vender, seja renda fixa ou renda variável. As rendas fixas seriam CDBs, debêntures, fundos de investimento, poupança, tesouro direto. Renda variável a gente tem as próprias ações. Então, isso tudo está dentro de mercado de capitais. Então, aqui a gente vai prever orçamentos, quanto que vai gastar uma obra, onde é mais barato comprar, programação das necessidades de recursos, saber quanto que até o dia 20 eu preciso de R$100.000 que é para pagar as folhas de funcionário. Então tem que ter essa programação das necessidades da empresa, projeções financeiras, o que vai entrar, o que vai sair. Depois, captação de recursos financeiros. Aí entraria títulos, empréstimos e financiamentos, administração de contratos. Então, o outro papel da administração financeira é captar recursos para a empresa, capital de giro. Então, seja forma de título, empréstimo, financiamento ou administração de contratos. Outra modalidade, gestão dos recursos disponíveis. Então, aqui o financeiro ele vai administrar os pagamentos, recebimentos, operações bancárias, fluxo de caixa, acompanhamento do orçamento financeiro. Então, isso aqui é bem tranquilo, é rotina de qualquer empresa. Então, toda empresa, seja ela grande ou pequena, ela vai ter esse fluxo de pagar as contas, recebimento, operações bancárias,
o fluxo de caixa, administração do fluxo de caixa e acompanhamento do orçamento financeiro. Isso aqui é muito importante a gente fazer. Até mesmo como pessoa física, eu preciso saber o que entra e o que sai nas minhas contas. Eu preciso ter esse controle bancário, eu preciso ter o controle do meu fluxo de caixa, saber o quanto eu ganho por mês e o quanto eu gasto por mês. Depois, outra modalidade, seguros. Então, a administração financeira ela vai trabalhar os seguros, análise do mercado secundário, securitário, contratação de apólices, administração de apólices, liquidação de sinistros. Então, as empresas normalmente têm seguro, então é papel do financeiro então manter o seguro em dia e correr atrás com questão de sinistro, administrar as apólices, contratar apólices, melhores apólices e analisar o mercado de seguros, qual que é o melhor, qual que é o mais vantajoso. E dentro da administração financeira nós também temos a contabilidade. Então, como contábil, papel da administração financeira, contabilidade patrimonial, então analisar todo o patrimônio da empresa, o que ela tem, o que se pode fazer, trabalhar, a contabilidade de custos, o que está se gastando ali dentro da empresa, e a contabilidade geral. Então, mesmo tendo departamento de contabilidade que vai gerar esses dados, a administração financeira precisa entender esse documento contábil. É uma relação entre as duas. Não tem como trabalhar financeiro sem trabalhar contabilidade. O contador muitas vezes vai entregar até tudo mastigadinho, mas é papel da administração financeira saber interpretar tudo isso. Agora, dentro das funções organizacionais de finanças, nós temos algumas áreas correlatas, que trabalham juntos, caminham juntos com a finança. Então, a gestão financeira da empresa apresenta forte relação com as áreas de economia e contabilidade. Então, o economista e o financeiro, eles precisam caminhar juntos também. Então, a economia, o administrador financeiro precisa entender o cenário econômico e suas variáveis, tais como câmbio, taxa de câmbio, valor do dólar, principalmente o dólar, juros, Selic, crescimento do PIB, variação da demanda e oferta e etc. Então, se a maioria das empresas não vai ter um economista, mas o administrador financeiro ele precisa entender de economia. Então, se caminha junto. Se você pegar uma multinacional, ela vai ter um economista. Então, ali o economista, ele vai gerar esses dados, mas o administrador precisa saber interpretar. O administrador precisa saber interpretar que o dólar subindo ou descendo, o que vai influenciar na sua empresa? Taxa Selic cada vez caindo mais, o que influencia na sua empresa? Crescimento, no caso, hoje nós estamos vivendo, o PIB está diminuindo. O que isso vai representar para a minha empresa? E a variação de oferta e demanda. Como que está a oferta e demanda do produto que eu comercializo? Então, isso é muito importante o administrador saber. E a outra área é a contabilidade. A gente já falou um pouco no slide anterior. E agora a gente retorna de novo. O administrador utiliza os dados da contabilidade para tomar decisões, tendo como foco principal as entradas e a saída de caixa. Enquanto o contador está mais focado em registrar e fornecer as informações, o administrador está mais focado nas decisões. Então, qual a relação dos dois? Igual eu falei, o contador não está extinguindo o contador vai estar lá, vai gerar os dados e o administrador precisa interpretar esses dados para tomar decisões, tomar as melhores decisões. Então, isso é fundamental, essa parceria com a contabilidade. E qual o papel do administrador financeiro? Ele deve trabalhar primordialmente para maximizar a riqueza dos acionistas, maximizar o valor da ação ordinária da empresa. Isso aqui, enquanto empresa SA. Empresa SA é aquela que tem o seu capital aberto na Bolsa de Valores. Então, qual é o papel das empresas que têm o capital aberto na Bolsa de Valores? Gerar riqueza para os acionistas. Maximizar o valor das ações ordinárias da empresa.
Esse é o papel principal. Tá, mas é a empresa que não tem acionista. Por exemplo, a minha empresa que é limitada. Qual é o papel do administrador financeiro? É gerar riqueza para o dono da empresa. Quando é uma empresa que tem acionista, são vários donos. Quem tem uma ação é dono da empresa. Quem tem 1000 ações é dono da empresa. Tudo conforme a quantidade de ações. Mas, quando a empresa é limitada, se tem um dono, tem um sócio. Então, qual é o papel do administrador? Gerar riqueza para esses donos. Numa cooperativa, a gente também vai ter uma aula sobre cooperativismo. Qual é o papel das cooperativas? Gerar riqueza para os associados. Então, o papel financeiro é sempre gerar riquezas para os associados. Muitas vezes a gente pensa que o papel financeiro é gerar lucro, mas nem sempre a gente tem que olhar por esse lado. Por exemplo, cooperativa não tem fins lucrativos, mas o objetivo dela é gerar riqueza para os associados. Então, nem sempre vai ser gerar lucro, mas é gerar riqueza para os associados. Crescer o valor de mercado, fazer crescer o valor de mercado da empresa, que é esse valor da ação ordinária. Então, a minha empresa, por exemplo, a Coca-Cola hoje ela é uma empresa bilionária. Que nem eu estava falando para vocês do lucro. Vamos entender o lucro aqui. Se vocês pegar duas empresas, por exemplo, o Facebook e vamos pegar uma Coca-Cola da vida. A Coca-Cola deu um lucro exorbitante. Porém, a Coca-Cola a gente tem que ver o seguinte, estou dando um exemplo, ela está em fase de declínio, então ela não tem muito para onde está crescendo. Então a gente tem que pensar, será que vale a pena investir na Coca-Cola? Isso que eu estou dando um exemplo, a Coca-Cola é uma empresa boa de se investir ainda. Mas tem empresas que dão lucro, mas que não está crescendo mais. O mercado está se enxugando, está ficando estreito. Como você vai investir naquela empresa ali? Ah, mas ela está dando lucro. Tá dando lucro, mas ela está morrendo. E aí? Agora você pega o Facebook. Facebook ele é uma empresa que normalmente dá até prejuízo. A Amazon, que é um site concorrente aí da Americanas, esse site de eletrodoméstico, vende livro, vende tudo quanto é coisa. Eu, por exemplo, virei grande fã da Amazon. Antigamente comprava muito na Americanas, hoje eu prefiro mais a Amazon. Devido à questão de frete grátis, os preços até mais em conta um pouco, eu prefiro comprar por lá. E ela é uma empresa que normalmente dá prejuízo. Só que as pessoas continuam investindo nela. Por quê? Ela não dá lucro, mas vale a pena investir nela por quê? Porque ela está crescendo como empresa. O Facebook também não dá lucro, mas o Facebook vale bilhões. E a Amazon também estava começando a valer bilhões. Mesmo não dando lucro às empresas, o nome, a empresa em si, vale muito. Então é por isso que compensa investir. E a cada vez mais elas estão crescendo. Então nem sempre o nosso foco é o lucro. E sim fazer a empresa crescer. Fazer os donos crescerem. Então isso é muito importante. Então, para a gente dar uma pequena pausa, vamos refletir. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Simples, né? Então, muitas vezes a gente fica esperando algo muito fácil. Então, se a gente quer algo diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então, a nossa aula é isso. É bem rapidinha mesmo essa aula, só para a gente entender o papel da gestão financeira. Aí nas próximas aulas a gente vai ter uma aula agora de cooperativismo, na quarta-feira, e na quinta-feira a gente vai ter uma aula só sobre mercado de capitais. Então eu vou voltar o foco novamente para finanças. Aí já vou falar de investimento, já vai ser uma aula bem maior, mas vai ser uma aula muito produtiva, muito bacana, vocês vão gostar bastante. Vou ensinar como investir, onde investir, quais os melhores títulos. Vale muito a pena. Então, a aula de hoje era só para finalizar mesmo as funções organizacionais. Então, espero que vocês tenham compreendido bem o papel então do RH, da produção, do marketing e agora do financeiro. O objetivo do financeiro então é maximizar riqueza para os donos. E
por fim, fazer a empresa também crescer em valor. Quanto mais a empresa for maior, quanto mais ela valer em dinheiro, melhor para ela. Então, isso é papel do administrador. Então, bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.